da disciplina PCA, Otimização de Recursos de Produção. Essa nossa apresentação faz parte da avaliação AP3, né, do professor Júlio, né, é o professor dessa disciplina. Nosso trabalho consiste em falar sobre a utilização sensórica de poços de petróleo. A gente vai falar um pouquinho do trabalho agora. Importante lembrar que a gente tem um pouco de dificuldade na questão de conseguir dados do projeto, valores, que isso tudo acaba sendo um pouco de segredo, né? A questão da confidencialidade de informações, né? Inclusive está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados aí agora, que recentemente foi aprovada aí pelo governo, né? Então, a gente precisa falar sobre o projeto. O projeto trata da completação inteligente de poços e utilizando sensores. Que sensores foram esses? Né? Os sensores SoilSense Elite. A gente vai falar um pouquinho deles agora, mas antes de mais nada, a gente precisa conhecer o que é a completação inteligente. A completação inteligente ela consiste na etapa do projeto do poço posterior à perfuração, que vai realizar a interface entre o reservatório e a unidade de produção. Outra definição também é dada como o conjunto de trabalhos necessários para deixar o poço pronto para produzir óleo ou gás. Significa também a instalação de equipamentos, né, que vão permitir a produção de óleo e gás de forma segura, econômica, eficiente, mais viável durante a vida produtiva desse poço. E, por fim, a última que nós colocamos aqui como definição aí para completação inteligente está associada aí à utilização de instrumentos, né, e a parte de automação, que é o monitoramento e o controle remoto, em tempo real, desses dados de produção, facilitando aí o acompanhamento do desempenho do poço através de todos esses sensores que são instalados. Então, você tem comando de válvulas, você tem as medições, né, dessas variáveis de processo, temperatura, pressão, vazão, e tudo que está associado à extração e à produção de óleo e gás, né, dentro da coluna. Enfim, esse é a completação inteligente, e daí já o link para a utilização desses sensores que vem sendo explorados aí ao longo dos últimos anos na indústria de petróleo, para poder dar mais eficiência à extração. A continuação do trabalho, o colega vai falar aí das vantagens e desvantagens, até que a gente possa finalizar aí todo o trabalho que foi realizado. Olá, meu nome é Paulo Roberto Sangalho Rodrigues e eu vou falar das vantagens da completação inteligente. Qual é a vantagem? Automatização dos poços, redução dos custos de extração, maior controle e segurança nas operações, monitoramento e histórico de variáveis de processo em tempo real ou remoto, controle de fluxo de produção ou injeção em cada zona, redução das necessidades de intervenção e recompletação, redução do número de poços perfurados, maximizar o aproveitamento do poço. E a desvantagem? Qual é a desvantagem da completação inteligente? Custo elevado de instrumentação e automação, que existe vários estudos e projetos buscando a redução, né? O aumento da probabilidade de intervenções por falha em equipamento, no caso isso daí é muito importante, aplicar-se apenas aos poços em que seja possível o aumento considerável do volume de petróleo recuperado. Meu nome é Nara, faço parte do time de engenharia de produção. A gente vai apresentar agora nosso trabalho de PCA, recursos de produção, do professor Júlio. Eu vou estar apresentando agora um pouquinho sobre o nosso trabalho. A gente está falando sobre completação inteligente, sobre completação de poços de petróleo, e eu vou falar um pouquinho sobre. A completação inteligente permite monitorar em tempo real os dados de produção e acompanhar o desempenho dos poços por meio de válvulas, sensores alojados na coluna de produção.
No processo de completação inteligente, é possível controlar a produção de petróleo de cada zona, assim, otimizar a produção de acordo com a necessidade do engenheiro, viabilizando maior recuperação do óleo existente num reservatório. Estudos realizados nos campos de Búzios mostram que essa tecnologia tem feito muito sucesso. E, de fato, a completação inteligente, ela nada mais é que depois que você faz a perfuração do poço, você precisa vir com acessórios para colocar esse poço para produzir. Então, depois que você faz todo o revestimento, que você perfura, que você faz toda a parte estrutural do poço, você precisa de acessórios para fazer com que esse poço flua. E aí, com isso, surgiu a ideia da completação inteligente, porque a completação inteligente, ela permite que a gente monitore várias zonas dentro de um poço. Então, a gente não precisa ir direto para a formação, a gente pode furar várias partes e em contato com a formação e a gente consegue monitorar todas elas. A gente escolheu o tema desse estudo, foi os sensores, porque de todo esse material, o que é mais benéfico são os sensores que a gente instala na coluna de produção, porque esses sensores fazem com que a gente tenha ideia da temperatura e pressão do poço e a gente consegue monitorar através deles em tempo real a produção. Então, eu vou mostrar agora um vídeo explicando melhor essa dinâmica do funcionamento de todos esses acessórios que vão na completação inteligente. A gente pode ver, esse é um packer que a gente usa para isolar a formação. Aqui em cima, a gente tem um splice sub, que é onde a gente guarda as emendas, né, para fazer o contato tanto com o sensor quanto as válvulas que a gente usa no fundo. O Packer Premier, a gente tem umas borrachas que faz a isolação da zona. Aqui são os sensores, que é o objeto desse nosso estudo, que é onde a gente faz a leitura e temperatura do reservatório naquele ponto. Aqui são as válvulas de HSMA, HCM Plus, que a gente usa para o controle de fluxo quando o petróleo vem. E aí a gente consegue monitorar ela, abrir e fechar para que a gente trabalhe naquela zona ou não. Aí nada mais é que são os acionamentos da válvula, que são hidraulicamente, e quando a gente abre essa válvula, o petróleo flui por dentro de todo o equipamento. No vídeo a gente explica, né? Aí a gente consegue mostrar aí, por exemplo, o modelo da HSMA, que é uma válvula choqueável, e a gente consegue mostrar através desse vídeo que a gente, através dessas válvulas, mais a utilização dos sensores, a gente consegue monitorar diversos poços ao mesmo tempo.
essas são as linhas de controle, né? E vão passando de um modulado a outro. Para que a gente consiga ter o máximo de dados possíveis. E aqui nada mais é que é o cenário de tudo pronto, né? A gente tem todo o controle de sistema, aí é o painel de controle de acionamento que nós temos para poder monitorar em tempo real a situação do poço. Diante do que foi exposto, então, a gente pode concluir que a completação inteligente já é uma realidade em vários poços no Brasil. Esse tipo de operação permite uma maior confiabilidade, redução de complexidade e flexibilidade no controle das zonas produtoras, tendo em vista que ela faz o controle de cada zona produtora de forma separada. Então, isso vai acarretar numa melhoria da produtividade, no controle e gerenciamento das variáveis de produção. Também foi apresentado no trabalho que se faz cada vez mais necessários estudos e projetos de otimização e melhoria dos equipamentos e sensores, buscando a redução de custo e a segurança dos processos. Vale ressaltar que a Petrobras, em conjunto com a Shell, vem desenvolvendo pesquisas para o aprimoramento desse tipo de atividade. Muito obrigado.